horas e 32 minutos. E olha a temperatura, gente, em 34 graus. E por enquanto ela não chegou. A chuva ainda não chegou aqui. Pelo menos em Lajeado talvez esteja já chovendo aqui em algum município da nossa região. É o programa Redação no Ar para Brincasa, Sicredi e Conceito Mecânica Multimarcas. Vamos falar de economia agora, vamos falar daquilo que interfere no nosso bolso, no dia a dia, porque na quarta-feira da semana passada o Copom acabou divulgando um aumento da taxa básica de juros para 9,25% ao ano. A taxa Selic, a gente vai falar mais sobre isso, aumento da inflação, o Banco Central fez esse ajuste, então, para tentar segurar as altas dos preços. Vamos tentar trazer para a nossa realidade, traduzir o que de fato significa, dar um panorama da nossa economia nos últimos tempos. Tivemos uma pandemia, ainda temos a pandemia que interfere bastante, né, na nossa economia e o que representa de fato esses 9,25% ao ano na taxa básica de juros. E convidamos o Eloni José Salve, que é economista, professor da Univates, para falar um pouco, para explicar para a gente sobre esse tema que é tão importante, porque sim, a gente ouve falar, fica um pouco distante, mas afeta na vida de cada um de nós. Boa tarde, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente mais uma vez, professor Eloni. Tudo bem? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. A todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui e a gente falar de um assunto que nos interessa muito, né? Vamos lá, então, tentar traçar um panorama de como é que vem a nossa economia nos últimos tempos, o impacto que teve a pandemia e essas ações que estão sendo feitas agora pelo governo. Na verdade, se a gente vai falar de impacto da pandemia, obviamente no mundo inteiro tivemos impactos porque desarranja uma série de coisas, né? E cada país, cada região, até cada município, no nosso caso, teve impactos diferentes porque tivemos inclusive medidas diferentes, né, em diversos lugares. Obviamente que se a gente olha os números das empresas, a grande maioria das empresas foi muito bem obrigado, né? Eu mesmo, além das atividades que citaste, também sou consultor de empresas. E a gente normalmente vê as empresas, e não precisa nem ser aquelas que nós temos contato no dia a dia da nossa região. Empresas na Bolsa de Valores reportaram lucros maiores do que anos anteriores, tanto em 2000 como em 2021. 2020 e 2021. Né? Então, as empresas foram muito bem obrigadas. A maioria das empresas nunca vendeu tanto. Né? Aí estamos falando de grandes empresas, porque as pequenas muitas fecharam, né? Alguma, mas o número, esse é um número interessante, porque se olhar o número de empresas que fecharam as portas em 2020 e 2021, é menor do que antes, em 2019. Né? Então, às vezes é um olhar que precisa ser um pouco mais comparado com outros anos, né? E o número comparativo não é tão... Claro, tivemos empresas de alguns setores que ainda estão sentindo muito, que é o caso de viagens, entretenimento, lazer, todos estes estabelecimentos, ou que não se adaptaram à nova realidade, tiveram mais problemas, obviamente. Mas o número de empresas que fechou não é muito maior do que já vinha historicamente, né? E as empresas... que eu conheço e que não são só grandes empresas da região aqui que trabalham com alimentos, com móveis, com eletrodomésticos, com quase tudo, né? Confecções, todos não foram mal, não. Tem muita gente chorando para poder conseguir mais alguma teta, talvez, para mamar, mas não é bem assim, não. As empresas estão bem obrigadas, né? Os consumidores nem tanto, né? Os consumidores nem tanto porque o preço sobe, né? E aí dá para comprar menos, né? Então, isso é um problema. Mas as empresas se ajustam, né? Elas têm mais capacidade de se ajustar à empresa do que as pessoas, né? As pessoas têm mais dificuldade de ajeitar o orçamento, de eliminar algum custo. A empresa tem como fazer isso, né? E o senhor fala, o preço sobe. Isso é o que a gente mais está vendo, né? A gasolina subindo, é o gás de cozinha, próprio veículos, carros com preços mais altos, vários outros setores com os materiais mais caros e reflete, por último, no consumidor final. E agora a gente vai ver mais um aumento que é da taxa Selic. De que forma isso reflete no dia a dia, na vida das pessoas, na compra de materiais? Nós tivemos uma alta generalizada de praticamente todos os tipos de produtos, porque houve um desajuste, como eu falei, das cadeias de abastecimento mundiais, e muitas empresas aproveitaram também para recuperar algumas margens que estavam apertadas, né? Porque não esquece que no Brasil nós vínhamos de uma recessão, na verdade, né? De 3 ou 4 anos de recessão, em que a economia, em vez de crescer, decrescia. Então, as empresas também estavam com as margens defasadas. E tivemos
produtos como quase todos eles, né? Os produtos na área do metal, do aço, né? De ferro também que subiu, todo o material de construção subiu muito, né? Então praticamente é generalizado o aumento. E isto tem dois efeitos, né? Um é que a gente perde o poder de compra. Então, para simplificar, se no início do ano eu comprava alguma coisa com R$100, agora eu preciso de 110 para comprar a mesma coisa, né? Ou se eu tinha R$100 e dava para comprar alguma coisa, essa mesma coisa não alcança mais agora, né? Tu não consegue comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro. E quem sempre sai mais penalizado nesses momentos são as pessoas com menor renda. Por quê? Porque normalmente eles dependem de renda salarial que só tem reajuste uma vez por ano, né? Quem tem um dinheiro aplicado, alguma coisa ele recupera no mês a mês, né? Mas quem depende de salário, ele só vai recuperar o poder de compra no próximo aumento, né? Então esse é um problema. E num país como o nosso, por que a taxa Selic sobe? Sobe para tentar conter justamente essa alta de preço. Mas é uma medida, vamos dizer assim, que não é a mais indicada em termos econômicos. A mais indicada seria, por que o preço está subindo? Obviamente é porque tem um desajuste e porque tem falta de produto. Por isso que ele sobe de preço, né? O produto quando falta ou quando ele tem a menos do que a demanda, do que as pessoas estão querendo comprar, o preço sobe. Quando está sobrando, o preço desce. Isso, o que mais a gente percebe nisso é nos produtos agrícolas, né? Quando dá uma super safra, o preço cai. Quando dá uma seca como agora, pode ser que o preço suba. Justamente porque ao faltar, sobe. Então, o que é mais recomendado nesses momentos? Incentivar a produção. Você produzir mais, ao produzir mais, o preço se acalma e você diminui a pressão inflacionária. Como a nossa economia é fraca, a nossa economia não é tão forte como deveria, né? Ela tem muitas deficiências. Aí o que acontece? Nós temos que ir pelo outro lado. Já que não dá para incentivar a produção, né? O que a gente faz? Desestimula o consumo. É isso que a Selic tem o propósito. Porque quando diz assim, o cupom subiu a taxa de juro por causa da inflação. Mas por que por causa da inflação? Só porque tem inflação tem que subir? Sim, porque se eu subir a taxa de juros, fica mais caro comprar, fica mais caro investir, fica mais caro toda a cadeia, né, de compra e venda, e aí as pessoas tendem a comprar menos. Se tende a comprar menos, ou seja, se a gente compra menos, vai sobrar mais produto no mercado e o preço tende a se acalmar. Não sei se consigo explicar o suficiente, mas é basicamente isso. Então a tendência é que tenha uma queda depois desse aumento? Provavelmente quando a inflação se acalma, né? Obviamente que 2% na economia brasileira é exageradamente pequeno. Isso levaria muito tempo para a gente explicar por que é pequeno. 2% de taxa de juros numa economia que não é nossa não se sustenta. Basicamente porque as pessoas a 2% não querem poupar. E se eu não tenho quem poupa, eu não tenho dinheiro para emprestar, né? Essa é a principal. Tá? Então eu preciso estimular as pessoas a pouparem alguma coisa, né? Então eu preciso remunerar ele, né? Para que ele poupe, para que eu tenha dinheiro para investir. Senão eu não tenho os dois lados, me falta os dois lados. Então, o que acontece? Quando há uma redução na inflação, ou seja, os preços começam a se estabilizar, você diminui a necessidade de ter uma taxa de juros muito alta. Você pode ter uma taxa mais baixa porque o mercado já está abastecido, né? Então, acreditamos que... E agora, hoje, por exemplo, eu já vi que tem alguma perspectiva de uma redução da inflação já no final desse ano, início do ano que vem, alguma redução já, ou seja, já vemos alguma redução de preço ou uma perspectiva de redução de preço. Então, talvez tenha uma estimativa de alguns especialistas que dizem que a taxa Selic poderá chegar a 11,5% no primeiro semestre do ano que vem. Mas aí o Banco Central vai avaliar. Se ainda tem muita pressão inflacionária, vai subir. Senão, eles já vão sinalizar que estão em fim de ciclo, digamos, né? Não vem mais necessidade de levar, por exemplo, para 10, para 10,5, para 11, né? Então, veremos. Mas é bem provável que não chegaremos a uma taxa muito alta, tá? Porque o mercado já vai se acalmando. E estamos a inflação hoje em 10?
Depende pelo mecanismo, mas em torno de 10%. Né? PCA já está em mais de 10, né? Se a gente pegar o IGPM, ele bateu lá nas alturas, né? Só que são índices que são índices que pegam os preços em diferentes níveis, né? No atacado, no varejo, e às vezes o preço sobe muito no atacado, mas não é todo repassado para o varejo. Então, às vezes, em determinados índices, tu tem uma inflação mais alta e depois nos outros mais baixa, que é o caso da construção civil, teve um índice bem mais alto que nos produtos de consumo alimentar, por exemplo, né? Porque são variações que dependem de outros mercados, né? Então, acreditamos que a sinalização no início do ano que vem ter uma inflação bem mais baixa, ou seja, talvez até de 1 dígito, né? Ou seja, diminuir abaixo de 10%. Nos próximos meses, sempre contando 12 meses, claro, né? O que chama a atenção é que foi o 7º reajuste consecutivo da taxa Selic, né? Sendo que antes eram 6 anos sem elevação. E a elevação antes era de 0,75 ponto percentual, e aí chegou a 1 ponto e foi até 1,5 ponto. É algo que a gente tenha que se preocupar, ou essa medida, você até falou, né? Economista, professor Iloni Salvi, que talvez não seria a melhor medida, mas é o que o governo entende no momento. E aí, o que a gente pode ter de consequência? Se as pessoas, por exemplo, não pararem de comprar, a gente está falando de uma época que as pessoas compram bastante, né? Todos nós gostamos de comprar algum presente para dar de Natal. O que nós poderemos ter de consequência depois de mais essa tentativa aí do governo? Porque na verdade o que acontece é as pessoas acabam comprando talvez até aquilo que nem podem comprar tanto, né? Financia a longo prazo. A gente vê o comércio dizendo assim, pague somente em março, abril do ano que vem, né? Mas um dia vai ter que pagar isso, né? Então, se as pessoas continuarem com o hábito de comprar além da sua capacidade de pagamento, né? E o comércio vende, né? Obviamente que demora mais para ter uma redução da inflação. Quanto mais nós demorarmos, pior. Aí a taxa de juros continua subindo e, volto a dizer, sempre isto acaba batendo justamente nos menos favorecidos. E aí é importante falar, né? Nós estamos abordando especialmente a compra a prazo. Por isso que tem os juros, né? Porque se o cara vai lá e compra à vista, claro, vai ter um acréscimo também no que ele pagava um tempo atrás, mas não vai ter os juros mês a mês, que é o que está querendo ser controlado. Exatamente. E comprando à vista é mais negociável, né? Quem normalmente compra a prazo não negocia tanto, né? Ou não tem tanto poder de barganha para um preço melhor. Então, obviamente, as pessoas devem medir, comprar tudo que puderem, obviamente, né? Porque isso mantém a economia girando, mas não exagerar, porque também ajuda a piorar o cenário, né? Aumenta a inflação, tem que aumentar a taxa de juros. Dá um nó na cabeça até, né? É bom, a gente sabe que é bom as pessoas comprar para movimentar a economia. Aí, por outro lado, não é bom comprar muito, porque senão a inflação vai continuar aumentando. Assim como uma moeda tem dois lados, né? Não dá para ter uma moeda com um lado só. Então, se você melhora de um lado, pode ser que do outro a coisa não fique tão boa. Ou podemos dizer assim, Iloni, que quem tiver condições, se continuar comprando, não vai ser o problema. O problema vai ser a pessoa que está endividada e que depois não vai ter como pagar. Se endividar mais ainda, né? Até comentei um tempo atrás, né? Que a pessoa disse, mas a pessoa está endividada, o que ela deve fazer? Deve comprar como? Eu disse, não, se estiver no buraco, não pare de cavar, né? Não adianta ficar cavando mais, porque vai afundar cada vez mais, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado com a questão do endividamento, né? Porque prejudica não só a pessoa que está comprando e fica numa situação desconfortável, né? Como pode prejudicar, inclusive, toda a economia, que é o que a gente está dizendo aqui. Então, acredito assim, para quem tem dinheiro aplicado, melhora um pouquinho. Até nós falávamos antes de entrar no ar a questão da poupança, né? A poupança até 8,5% de taxa Selic, ela remunera 70% dessa taxa. Tem mais ATR, mas ATR agora é zero, então não adianta, não conta. Tá? Então é 70%. Agora, indo além de 8,5%, ela remunera 0,5% ao mês, fixo. Então, digamos que a Selic vá a 11,5%. A poupança continuará remunerando apenas 0,5% ao mês, que são 6% ao ano. Tá? Não passa disso. Não passa disso. Não tem como passar. Não. E para quem não tem aplicado e pretende aplicar agora, é vantagem também? Olha, sempre que a pessoa puder, se ela estiver na poupança, a poupança tradicionalmente não é o melhor investimento, comparado com outros. Tá?
O problema sempre é que outros nos causam um pouco mais de medo, porque elas envolvem mais variáveis, é o que a gente chama de renda variável, né? Embora a poupança também varia, mas ela é mais controlável, né? E se ela for os 6%, é sempre 6%, né? Então, eu vou aplicar, por exemplo, num CDB, né? Eu vou aplicar numa aplicação que seja por CDI, no Tesouro Direto. O Tesouro Direto rende muito mais do que a poupança. Ou em ações, em fundos imobiliários, tem uma infinidade gigantesca de opções de investimento. Obviamente que daí a pessoa recomenda-se que a pessoa entenda um pouco desses investimentos, mas a poupança normalmente não é o melhor investimento. Normalmente ela perde para outros investimentos. Em algum momento ela pode ser boa, por exemplo, se a inflação fosse 3%. Receber uma remuneração de 6% ao ano não está ruim. Se fosse a inflação de 3% ao ano, você está ganhando 3%. Agora, numa inflação de 10%, a poupança rendendo 6%, na verdade você perdeu 4 pontos percentuais, né? Essa é a diferença. Então, se a pessoa tem pouco recurso, já tem R$1.000, R$2.000, né, para investir, talvez a poupança, tá? Agora, ou até o Tesouro Direto, que é fácil, né? É muito fácil de investir no Tesouro Direto. Basta entrar no site lá, se cadastrar e fazer o investimento. R$100 pode investir. Mas digamos que a pessoa tenha mais dinheiro que isso, né? Recomenda-se que divida um pouco esses investimentos, procure outras formas, procure algum auxílio, alguma assistência de uma corretora, né? Para que possa fazer render um pouco mais, para perder menos recursos, né? Porque esse é o problema. Voltando ali à questão de compra parcelada, né? E das pessoas que têm dívida, e o Leoni falou, né, de não continuar cavando buracos. Saiu um estudo agora da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, foi divulgada na última quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quase 75%, 74,6% das famílias brasileiras possuem alguma dívida. Nós estamos falando de 3 a cada 4 famílias, para ter uma ideia. Então, a maior parte, considerável maior parte do Brasil que aí vai querer fazer compra e talvez não esteja no melhor momento. Agora, eu até puxei aqui, Loni, porque a gente conversou por telefone naquele momento de pandemia, que estava tudo mais complicado, em abril de 2020. E lá, o senhor falava que o Brasil levaria 5 anos para se recuperar da crise no melhor cenário. Agora há pouco o senhor falou que muitas empresas estão bem, né? Mas de uma forma geral a gente vê os preços ainda se elevando, a gente vê muitos problemas. Como é que está o cenário agora? Talvez o bicho não foi tão feio, ainda estamos em meio a isso e esses 5 anos vêm daqui para frente, ou já estamos em recuperação, vai ser menos tempo que se estimava? Esses são cálculos um pouco complicados, porque na verdade é o seguinte, como nós tivemos 3 anos de queda do produto, ou seja, nós reduzimos a economia, o tamanho da economia em cerca de 10%, né? Um pouco mais de 10%, isso de 2014 a 2016, e depois não houve recuperação ainda, ou seja, a gente não cresceu o suficiente. Então, digamos que esse ano cresça 5%. Se crescer 5%, vamos lá, nós éramos 100, fomos para 90. Se eu crescer 5%, eu vou para 94,5%. Eu não cheguei ao 100% ainda. Eu não cheguei ao tamanho que eu era antes do problema. É isso que eu digo que leva muitos anos. A previsão para o ano que vem é talvez crescer, sei lá, 0,5%, 1%. Bom, 1% de 94,5% vai mais 1%. E aí, se eu crescer 1% ou 2%, eu vou levar muito tempo para voltar ao 100% que eu era antes da crise. É isso, esse é o cálculo que eu fiz lá atrás. E não tem muita mudança disso até agora, né? Porque é como se eu tivesse um salário de R$1.000 e agora passei para um salário de 900. Aí me dão 5% de reajuste. Voltou a 1.000? Não voltou a 1.000 ainda. Quando é que eu vou voltar aos 1.000 que era antes? Quando eu crescer pelo menos o equivalente a 11%, né? Num período. Aí eu volto para os 1.000 de novo, né? Então, é a mesma coisa na economia. Então, o cenário ainda não é muito favorável. As empresas estão bem, mas a economia não está tão bem assim, né? As empresas se firmaram, conseguiram resolver suas questões internas de custo e continuam vendendo e estão bem. Mas a economia não está bem. Hoje mesmo li uma outra questão, que 50% de tudo que nós exportamos hoje no país são produtos básicos, que a gente chama de produtos commodities, produtos sem muito valor agregado. A nossa indústria não tem dinamicidade,
né? Aí diz assim, bom, onde é que nós vamos ganhar dinheiro então? Nós vamos exportar software? Não, nós não exportamos software, né? Vamos exportar o quê? Turismo? Não, nós somos lá o 50º no turismo mundial, né? Então, nós não temos muitas alternativas. Por isso que a economia não tem dinâmica, né? Então, e isso que falasse das famílias endividadas, também é um hábito muito particular brasileiro, de comprar praticamente tudo a crédito, né? Não significa que elas estão inadimplentes, elas estão endividadas, tem dívida a ser liquidada para frente. Então, tem como hábito comprar antes de ter o dinheiro, né? É isso que é se endividar, né? Eu ainda não tenho dinheiro e eu faço o consumo. Então, eu me valho de crédito para poder pagar mais tarde. Isso antecipa o consumo, mas depois, mais tarde, a pessoa... Eu costumo dizer o seguinte, se tu tem R$1.000 por mês, é isso que tu tem para gastar. Se tu fez uma prestação de 500, o quanto sobra para te gastar no mês seguinte? Só 500. Né? Então, essa é a ideia, né? Se você antecipa consumo, você, no momento seguinte, tem menos capacidade de comprar. Então, não se gera novo recurso só porque eu joguei para frente, né? Eu não aumento o produto lá na frente, eu diminuo lá na frente. Esse é o problema. Então, tem que ter cuidado com isso. Além disso, eu tenho sempre comigo que se a pessoa começa a ter problema para liquidar suas dívidas, ela não tem mais sossego, não tem mais uma vida digna, porque... Corre atrás da máquina. Corre né? atrás da máquina, fica sempre cavando um buraco para fechar o outro, né? E isso não é muito saudável. Iloni, salve. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, pela explicação de sempre aqui. Acho que é importante, né, a gente falar de um tema que afeta na vida de todos nós. Obrigado, uma boa semana. Eu agradeço e vamos com cuidado e vamos fazer esse país voltar aos eixos. A gente que agradece.